Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! O Botafogo choca o mundo e vence o PSG. Meus amigos, tudo conforme o plano. Tudo conforme o plano tático do BC. Chegar no meio campo, recuperar essa bola e agredir os caras. É que é? Como parar esses caras? Grupo de WhatsApp dos membros. Aí o Super Como Choque. parar esses caras? Super Choque. BC, como parar esses caras? Você tem que brigar no meio campo, recuperar essa bola e agredir os caras. Aí o Super Choque. Você tem que brigar no meio campo, recuperar essa bola e agredir os caras. BC, como parar esses caras? Você tem que brigar no meio campo, recuperar essa bola e agredir os caras. Porque... E como foi o gol do Botafogo? Brigou no meio campo, desarmou. Eu acho que foi até o Marlon Freitas, né, que desarmou lá. Contra-ataque, Igor Jesus, belo drible no Pacho, 1-0 Botafogo. Rapaziada, o PSG é o time, ó, até que eu falo aqui, ó. O que eu sempre falo do PSG, é um time maravilhoso, mas é um time que sempre cede. É um time que sempre cede. É um time maravilhoso, mas é um time que sempre cede. O problema é que o brasileiro pintou o PSG, a gente aqui pintou o PSG como esse time perfeito. Sempre que o pessoal esquece que o Donnarumma salvou muitas na caminhada da Champions League. Mas eu vinha falando, é o time que sempre cede. E o Botafogo, cara, jogou uma partida que beirou a perfeição defensivamente. O Botafogo beirou a perfeição defensivamente. Se eu falar isso, os caras vão falar que você tá diminuindo o Botafogo. Eu não tô diminuindo o Botafogo. Agora, o PSG não jogou 100%, jogou com time misto. Eu também achei que o que faz o PSG especial é aquela movimentação, é aquela troca de posição. Não foi tão boa, o Botafogo marcou muito bem, isso também é mérito do Botafogo. O Botafogo marcou muito bem aquela movimentação do PSG, mas o plano de jogo era esse aqui. O pessoal esquece que na partida do Atlético de Madrid, uma bela jogada do PSG que faz 1-0. Mas o PSG faz 1-0, ele faz 2-0 no contra-ataque que tinha saído uma chance de gol do Atlético de Madrid, e só faz o 3 e o 4-0 depois que tá com 1 a mais. O pessoal olha o placar e o pessoal esquece como foi aquele placar. Mas o time do PSG é um time que sempre teve esse problema de eficiência. O PSG ontem criou pouco. Não foi uma partida brilhante do Kvaratskhelia, do Desiré Doué. Mas, novamente, o Botafogo marcou muito. O Botafogo brigou no meio-campo. O Renato Paiva colocou 3 volantes e fez o jogo que tinha que fazer. O Botafogo não tentou jogar de maneira franca com o PSG. Sabe que não dá. Sabe que é impossível. E é isso aqui. Sabe o que o jogo de ontem me lembrou muito? Aquele United City da Copa da Inglaterra. Daquela estratégia do Ten Hag, do blocozinho médio. Vamos aqui, marcar o meio campo. Outra coisa, Renato Paiva não deixou o Vitinha domar muito o jogo, marcou o meio campo. Sabe o que eu acho muito engraçado? Os caras aqui, o Marlon Freitas. Gente, o pessoal não entende quão bom jogador é o Marlon. Só a torcida do Botafogo. Porque eu falei aqui da saída do Gerson. Rapaziada, eu gosto muito do Marlon Freitas pra fazer essa função do Gerson. Nossa! PC lunático, tá viajando. Marlon Freitas, sei lá e pipipi. Brother, o pessoal não entende como o Marlon Freitas é bom jogador. Eu acho muito engraçado que a gente tá nesse debate de Brasil e Europa, a gente vai falar sobre isso já já. Brasil e Europa, quando tem um jogador nível Europa aqui, os caras não valorizam. Nossa, o que eu recebi de mensagem, você tá doido de falar de Marlon Freitas. Brother, se você não vê um bom jogador, fica difícil, cara. O Jair. Gente, eu falo, o Jair ser vendido por 10 milhões de euros, 15 milhões... Cara, 15 milhões de euros é uma vergonha, velho. O Jair me mostrou muito mais que o Vitor Reis. Olha o preço do Vitor Reis. O jogadoraço, o Jair, velho. Zagueiro do Botafogo aí. Jogadoraço. Gregory, muito marcando. O Igor Jesus, cara, fez um papel off-ball muito bom no Vitinha. Marcou ele, o Arthur, o Savarino. O Botafogo fez uma partida taticamente muito boa. De marcação, de expulsar do meio campo. O lado ruim do PSG. O PSG não jogou bem. Mérito também do Botafogo. E aquela movimentação com Mayulu e Zaire Emery. Cara, eu não quero, mano. Eu vou tirar 0 conclusões desse jogo. Agora, olho no Zaire Emery. Porque
eu não senti ele tão confortável dentro de campo. O Mayulu, apesar que não jogou bem, dá pra ver que ele é um Luiz Henrique player. O Zaire Emery, eu não sei se ele é... O Zaire Emery, eu acho que nesse jeito do Luiz Henrique jogar, ele tem que ser primeiro volante. Aí, rapaziada, ele vai amargar um banco eterno pro Vitinha. O Zaire Emery é um jogador que, não agora, na próxima temporada do PSG, é um jogador que se não tiver um papel, ele vai cair no mercado. E se ele cair no mercado, time grande tem que abrir o olho. Nesse sistema do Luiz... Eu não quero cravar nada. Eu não tô cravando nada. Mas nesse sistema doido do Luiz Henrique, eu tô achando que ele... Existe uma boa chance dele não se encaixar. Mas ainda é cedo. Jogando pouco, calor, condições. Eu não quero criar nada de conclusões com esse Super Mundial. Mas é uma coisa pra gente monitorar na temporada. O Zaire Emery. Belezinha? E o Botafogo fez isso muito bem. Tanto que o Luiz Henrique, ó, ele fala depois do jogo. O Luiz Henrique, ó. Todos ali, ó. Mas não acho que o Botafogo tenha jogado particularmente recuado. Ele fala bloco baixo. Exceto no final, obviamente, né? No final do jogo, você não tem mais perna pra manter aquele negócio ali. Você vai recuar mesmo, né? E ele fala, ó, Botafogo foi a equipe que melhor nos defendeu de toda a temporada. Entende? O Botafogo marcou muito bem, brigou no meio-campo. O Botafogo fez o plano de jogo que eu falava. A maneira certa. E outra coisa. Se jogar de novo PSG e Botafogo, vai acontecer a mesma coisa? Provavelmente não. Mas se você tem uma esperança de ganhar do PSG, você tem que fazer o que o Botafogo fez. E com eficiência, porque o Botafogo teve uma chance e fez um gol. Depois teve uma cabeçada do Savarino, né? Que o Donnarumma pegou. Foi a outra chance que o Botafogo criou. Ou seja, 50% de aproveitamento nas chances que teve. Você tem que ser clínico. E o Botafogo fez. O Botafogo foi clínico, aproveitou sua chance, marcou muito bem e saiu com a vitória e bagunçou o grupo. Agora o Botafogo só não pode perder de muitos gols para o Atlético de Madrid. O empate, o Botafogo é líder. Aí bagunça todo o chaveamento que todo mundo achava que o PSG seria o líder. Agora, rapaziada, o Botafogo jogou uma partida impecável, defensivamente e taticamente. Muita vontade, muito coração. Uma coisa das equipes brasileiras, estão jogando com muito coração, muita vontade, muita correria. Não sei se isso talvez vai pagar um preço. Por exemplo, já achei que o Palmeiras ontem começou o primeiro tempo com pouca intensidade. Obviamente, eu acho que o nível do adversário puxa algo a mais, né? Puxa algo a mais. Então, talvez isso cobre mais. Porque, rapaziada, é uma competição de tiro curto. É 3 dias, 3 dias, 3 dias, né? Então, pra você ver, cara. Ontem, o jogo aqui era 10 horas da noite aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, ainda tava com sol, velho. Imagina os jogos de 13 horas, pra você ver. 10 horas. 10 horas. O jogo ainda era dia com sol. Imagina os jogos de 13 horas aqui no Brasil. O sol. Por exemplo, esse Flamengo e Chelsea hoje. Esse é um jogo pegado no sol. Se não tiver chovendo alguma coisa. Porque de vez em quando lá é sol, aí do nada, tempestade, né? O clima dos Estados Unidos, daquela costa leste ali, é um clima meio maluco. Belíssimo jogo do Botafogo. Jogou muito taticamente. O PSG... Não foi, gente, não foi a melhor versão do PSG, meu Deus do céu, papapá. Deram uma poupada, mas foi muito mérito do Botafogo. Muito mérito do Botafogo. Aí a gente vai pro debate europeus e brasileiros. Gente, não significa nada. Cara, futebol europeu é uma fraude. Quando o Botafogo levou 3 do Pachuca, o futebol brasileiro era uma fraude? Não. Tinha todo um contexto que aquele Botafogo chegou lá contra o Pachuca. Todo um contexto. E aquele Pachuca era o 13º do mexicano. Não quer dizer muita coisa. Agora, se você jogar uma partida ligado, taticamente, com vontade, dá pra igualar mais. Dá pra igualar mais. Agora, sabe como a gente vai ser melhor do que os caras? A gente jogar, pronto, o Fluminense foi um jogo melhor. O que eu falei de Palmeiras e Porto? O pessoal tava comemorando Palmeiras e Porto.
E eu falando, mano, esse era pro Palmeiras ter ganho o jogo, gente. Não era pra ganhar, não era pra ter ganho de 1-0. Ah, ganhei de 1-0 do Porto. Era pra ter ganho de 2-3. O pessoal não entendeu a vergonha que você foi não fazer gol nesse Porto. O Inter Miami fez 2. O time do Porto, essa zaga do Porto é muito ruim. O time do Porto, do meio pra trás, é ruim. Agora sim, a gente tem um resultado pra se orgulhar, né? Então esse debate de brasileiro europeu, cara, dentro de um jogo tudo pode acontecer. Vamos ver, sabe, a gente vai ter mais conclusões quando for no mata-mata, nas quartas, que o jogo já tem mais em jogo, tem mais dinheiro, prestígio e tudo mais. Aí a gente vai ver. Pronto, Atlético, pra você ver, Atlético de Madrid e Botafogo já vai ser um outro jogo totalmente diferente. Por exemplo, o Atlético de Madrid teve muitos problemas com o Sounders. E você vê o Atlético de Madrid jogando, cara, os caras não estão. O Julian Alves perdeu um gol inacreditável. Os caras não estão jogando no melhor nível deles. Eu acho que esse negócio que eu acho que o pessoal tá exagerando muito. Quando o futebol brasileiro é eliminado pro time da Argentina, time venezuelano, é o Corinthians caindo na fase de grupos, uns times que você vê que é mega esquisito, isso não quer dizer que o futebol brasileiro é uma fraude. Ou quando o Botafogo leva 3 do Pachuca, pessoal, esse resultado do nada ele foi esquecido, né? Ah, levei 3 do Pachuca, esqueci. E naquela época eu falei, isso não quer dizer que o futebol mexicano é melhor do que o brasileiro. Hoje, cara, eu acho o futebol mexicano muito igual com o futebol da MLS. E o brasileiro é melhor do que a MLS. Agora o pessoal exagera muito. Então, tipo assim, cara, 60% dos nossos jogadores que saem daqui vai pra lá, volta. Caio Jorge foi lá, bateu, voltou e tá aqui sendo artilheiro. O Renier, como tem casos que vai lá e é rei. A nossa seleção brasileira. O futebol, na verdade, a parte tática, eu acho que hoje em dia o futebol igualou muito taticamente. Você vê o Al-Ahly contra o Palmeiras. Taticamente falando, o time é bom. Agora, tecnicamente, o time era ruim. O time do Al-Ahly, que o Palmeiras enfrentou. Vamos ver, agora foi um resultado grandíssimo. É realmente pro Botafogo se orgulhar. E o plano de jogo contra o PSG é esse. E outra coisa, não existe invencíveis. Todo time tem defeitos e virtudes. Todos os times. Defeitos e virtudes. Agora, tá claro que os europeus não estão levando essa competição à vera. E estão sofrendo muito com as condições climáticas. E isso, gente, não é desculpa. É fato. É fato. Ponto. Aí vamos falar de Inter, Miami e Porto. Novamente que eu venho falando. Esse time do Porto é ruim, rapaziada. Aí os caras botavam o Palmeiras, empatou com o mano, era pro Palmeiras ter ganho de 2-3, rapaziada. Era pro Palmeiras ter ganho de 2-3. É isso que eu tentei explicar e os QI de barata não entenderam. Era pro Palmeiras ter ganho de 2-3 desse Porto. Não era pra ter empatado de 0-0. Olha, se fosse pelo menos um 2-2 com o Rodrigo Mora e o Samu achando 2 jogadas, mas não, foi um 0-0 ainda. Outra coisa, o Inter Miami não é do Inter Miami. Se você pegar os times da MLS, o Inter Miami do que estão na competição, porque, por exemplo, o melhor time da MLS pra mim hoje é o Vancouver. O melhor time da MLS é o Vancouver. Melhor time, é o time mais equilibrado. Tem times que é melhor defendendo, tem times que é melhor atacando, mas se você analisar coletivo, é o Vancouver. O melhor time da MLS. O Inter Miami não tá tão atrás. O Inter Miami, pra mim, é melhor do que o Sounders. Tem o Messi, né? O pessoal esquece. É melhor do que o Sounders, é melhor do que esse Los Angeles FC. É melhor o time do Inter Miami. Esse Falcon, Allen, Fry e Wineout, mais ou menos. Mas esse Falcon aqui, esse maluco aqui seria titular em muito time bom no Brasil. Segovia, Busquets, o Cremate corre muito, além de Suárez e Messi. Com a bola, os caras são bons ainda. E o Porto, gente, o Porto é um time ruim. Gente, o Porto é um time ruim. Esse treinador do Porto, eu não sei de onde eles acharam esse Anselmi. Ele é fraco. Fraco. Agora,
Ele é fraco. Mas agora, o elenco também do Porto. Cara, Martim, essa zaga do Porto, ela é inacreditavelmente ruim. A zaga do Ceará é melhor. João Mário, pelo amor de Deus. Cara, outra coisa. Você tem um talento como Martim Fernandes, você ainda tá perdendo tempo com o João Mário. Cara, Alan Varela é impressionante. Ó, eu nunca achei o Alan Varela. Meu Deus, tem que jogar no Liverpool, no United. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falava isso quando surgia especulação dele. Eu sempre achei. Dá pra mostrar. Dá pra... Ah, BC, você tá mentindo. Mentindo não, caralho. BCzinho mata a cobra e mostra o pau. Eu tenho certeza que eu tenho esse vídeo aqui. Do Alan Varela. É aqui, ó. Alan. Eu acho que é ABC Plus 8. Tá aqui, ó. Enigma Alan Varela. Tá aqui, ó. Se eu tocar o vídeo e tiver... me queimar, já era. Vamos ver aqui. Alan Varela, vamos lá. É que eu falar... A queda dele é um negócio incrível. Vamos lá. Você tem que revidar. Eu não gosto muito de me friend, eu passo. Mas, de verdade, eu não consigo julgar o Alan Varela, sabe? Tipo assim, que nível ele é. Ó. Às vezes eu acho que ele é muito bom. Às vezes eu acho que ele é elite. Às vezes eu acho que certos defeitos do jogo dele me dá uma brochada. Aí, ó. Enfim, vou falar de um carinha que... Você vê. Às vezes eu acho que ele é bom. Às vezes eu acho que ele é mais ou menos. Às vezes dá uma brochada. Eu nunca achei o Alan Varela, essas corras todas. Teve grandes jogos pelo Porto. Grandes jogos. Quem torce pro Porto conhece. Mas eu nunca achei esse cara maravilhoso. Mas a queda dele é um negócio incrível. Alan Varela hoje seria banco pro Gregory. Seria banco pro Zé Wellison, do Fortaleza. Do meio pra trás, horrível. Até o Francisco Moura, que é o jogadorzinho que eu ainda tenho uma certa estima nele. Uma certa estima. Horrível também. Gabri Veiga, eu não vou julgar o Gabri Veiga. Porque ele chegou agora, tava jogando como em bomba. Tá chegando agora. Rodrigo Mora. Você vê. O pessoal fala, Rodrigo Mora, Samu. O Samu tirou um gol. O Samu foi um problema pro time dele. Rodrigo Mora. Você vê que claramente não são jogadores prontos. É por isso que eu falo, rapaz, a gente tem que ter muito cuidado. O problema é que às vezes a gente tá analisando aqui, te vê um lance. Porra, o Real Madrid tem que contratar. O PSG contratar. O Chelsea contratar. Calma, o Samu, ele era um projeto. Rodrigo Mora, provavelmente ainda falta 2 anos. O Samuel ainda tá uns 2 anos ainda. Gente, o Sesco, que é um atacante hoje avaliado em 80 milhões de euros, eu ainda não acho o Sesco um produto pronto. Imagina o Samu. Então, são jogadores não prontos, com meio pra trás horroroso. Esse é o Porto. 2 jovens que tá longe de estar pronto, que ainda estão em desenvolvimento, e o meio pra trás horrível. Horrível. Aí volta no segundo tempo dormindo, leva um gol, fazem uma falta boba e o Messi... Cara, o Messi ali é praticamente um pênalti, né? O Messi foi lá, ó, 2-1. Outra coisa, equipes da MLS. Eu já tinha falado sobre isso. Taticamente falando, coletivamente falando, a MLS não é boa. Falta mais até noção de espaço, fechar espaço, marcação. Ofensivamente, os times da MLS são bons. Esse Christian Oliveira chegou aqui no Brasil no Grêmio e tá produzindo. Ó, o Almada. O Almada veio da onde? Então, ofensivamente, por isso que quando eu todo que fala de ponta pro Flamengo, eu falo de Martin Orreda, eu falo também do Gabriel Peck. Ofensivamente, o futebol da MLS é interessante. É um futebol que produz, que evolui, que tá muito bom ofensivamente. O problema é defender, tática, fechar meio campo, gerenciamento de espaço. Ainda a MLS tem muito a crescer nisso. É muito isso que eles pedem ainda para times mexicanos, que já tem mais essa noção. Mas ofensivamente, os times da MLS são bons. Olha o Sounders, De La Vega, Kuznak, Vargas, Jesus Ferreira. O Jesus Ferreira devia estar jogando aí em time ok, da Eredivisie, da Bélgica, talvez de Portugal. Ofensivamente, o futebol da MLS não deve muito não, rapaziada. E o time do Inter Miami não é esse horror todo. A linha de 4 não é maravilhosa, mas o Falcão é um bom zagueiro. O Allen, Fry, o Weigalt é muito mais ou menos. Mas o Falcão é bom jogador. Ele é bom jogador.
Chegou lá, foi muito elogiado. Aí o Cremate corre por ele pelo Busquets. Aí o Busquets, aquela calma no meio campo. Segovia, além de Messi. O Messi, quando pega na bola, ainda decide. O problema é você manter o coletivo, né? Agora, o Inter Miami, mesmo se passar, eu não acho que... cara, pegar PSG ou pegar Botafogo, eu acho que... Por exemplo, vai que o Inter Miami pega o Botafogo. E passa. Aí o futebol brasileiro entra em choque. Mas, por exemplo, o Botafogo muito favorito contra o Inter Miami, PSG nem se fala. Atlético de Madrid, idem. Agora seria muito legal, Atlético de Madrid e Inter Miami. Seria um jogo interessante. Mas é isso, rapaziada. Esse Porto é simplesmente muito ruim. Muito ruim. Tamo junto.